Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. E se não tiver, vão ficar. Bem, eu falei que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre um livro que eu estou lendo chamado Mindset. Esse livro tem sido bem interessante para mim e eu resolvi trazer alguns pontos desse livro durante esses dias aí, essas semanas, para compartilhar com vocês. O livro é da Carol Dweck, deve ser. Ela é uma pesquisadora, né? E ela desenvolveu ao longo das décadas uma pesquisa de um conceito fundamental, que esse conceito criou esse livro dela, ela produziu esse livro. A atitude mental com que encaramos a vida, que ela chama de mindset, é crucial para o sucesso. Gente, a começar a dizer para vocês que faz muito sentido isso. E eu posso dizer isso para vocês a partir da minha própria experiência de vida. Quantas vezes eu tive crenças militantes, crenças que me diziam que eu não poderia, ou que tal coisa, ou que eu ficasse satisfeita só com o que eu tenho, porque estava tudo muito bem. E de fato, essa crença é uma crença que, para a nossa estudiosa PhD, Carol, ela fala que isso é o mindset fixo. É quando nós temos uma mentalidade de tipo aquela música, eu nasci assim, eu cresci assim, a Gabriela. Então, é a mentalidade de que você tem determinadas habilidades e que você só tem aquela e você tem que ficar satisfeito porque você tem aquela, então isso basta. No entanto, a mentalidade em crescimento, ela é desafiadora. Ela não fica satisfeita só com aquilo que você faz bem feito, aquilo que você já faz. A mentalidade em crescimento é aquela que você, através dos desafios, inclusive do fracasso, você se desenvolve, você busca outras habilidades para resolver e para acrescentar na sua vida novas possibilidades. E aí um resumo desse primeiro ponto que ela fala, que é exatamente sobre identificar, trazer quais são esses dois tipos de mindset, ela fala exatamente o que eu estou acabando de dizer, que é o que eu posso, a partir do que eu tenho e a partir do que eu acredito que eu tenho, eu posso desenvolver e tornar isso uma possibilidade para mim. Então, ela fala alguns exemplos, ela traz alguns exemplos aqui bem interessantes, mas eu não queria me deter em todo esse conteúdo desse primeiro ponto dela. Mas o que eu queria trazer para vocês é que, olha uma coisa que me chamou a atenção. Você pode agora perceber como a crença de que é possível desenvolver as qualidades desejadas criou uma paixão pelo aprendizado. E aí ela vem falando sobre os grandes atletas, os grandes músicos, né, que foram pessoas que se destacaram na história. Será que essas pessoas são mais inteligentes do que eu? Ou será que essas pessoas tinham uma habilidade e a partir dessas habilidades, através do esforço, da paixão, como ela coloca aqui, da paixão, do esforço e do treinamento, essas pessoas se destacaram? Vamos aqui pensar. Eu também costumo dizer que tem determinadas coisas, quando eu era criança, né, adolescente, que eu, de fato, tinha dificuldade, mas eu não avançava para me superar. Por quê? Porque eu acreditava na minha crença de que eu não nasci para aquilo. Eu não nasci para poder desenhar, eu não nasci para escrever bem, eu não nasci para isso. No entanto, durante todo esse tempo, esse crescimento, essa busca, esses estudos, como eu sempre digo, o meu autoconhecimento, me desafiou de que eu sou capaz sim. Eu só preciso exatamente o que ela diz aqui, eu preciso realizar através de uma paixão que eu preciso ter por aquilo, porque isso vai me motivar ao aprendizado e vai me gerar em mim o esforço e com isso eu vou ter que treinar para poder fazer aquilo. E um exemplo, gente, é nadar. Vou dar um exemplo de que aconteceu comigo. Quando eu era criança, eu quase morro afogada. E aí meu pai correu, pulou para me acudir, como diz, me salvar. E quando eu me tornei já adulta, eu ficava olhando as pessoas na piscina ou num banho e eu ficava olhando, desejando nadar, e tinha medo e até mesmo achava que eu não tinha habilidade para nadar.
E somente aos meus 30 e pouco, quase 40 anos, é que eu resolvi ir para uma escola de natação. E fui aprender a nadar. Gente, e com o esforço de ir todos os dias para a aula, foi desenvolvendo em mim a capacidade de nadar. Não sou um grande nadador como esses famosos, mas eu já consigo, por exemplo, no meio de uma situação, me salvar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as crenças que nós carregamos, né, ou a mentalidade fixa que nós carregamos de que nós temos algo, ou que nascemos somente com aquilo, de fato nos limita ao nosso crescimento. Mas quando a gente começa a enxergar, né, que nós podemos sim crescer, podemos sim desenvolver novas habilidades, aí a nossa mente, a nossa mentalidade começa a estar em expansão, em crescimento. E aí, para finalizar, eu queria trazer para vocês uma coisa que ela fala aqui. E por que buscar o que já é sabido e provado, em vez de experiências que o farão se desenvolver? A paixão pela busca de seu desenvolvimento e por prosseguir nesse caminho mesmo, e especialmente quando as coisas não vão bem, é o marco distintivo do mindset crescimento. Esse é o mindset que permite às pessoas prosperar em alguns dos momentos mais desafiadores de suas vidas. Ou seja, quais são as situações que você está vivendo, quais são as coisas que você admira e que você gostaria de aprender e que você tem achado que você não nasceu para aquilo. As pesquisas dos grandes estudiosos estão sempre apontando que a nossa mentalidade em crescimento nos ajuda a enxergar a vida de uma forma melhor. Então, eu, Paula, gostaria de dizer para vocês que esse primeiro ponto desse livro me fez realmente enxergar que toda essa caminhada nossa, ela precisa ser uma caminhada de um mindset em crescimento. Nos possibilitar, adiante do fracasso, adiante dos desafios, não voltar para trás, mas caminhar, realmente prosseguir. Agora, é necessário a gente, como ela diz a autora, é preciso a gente ter paixão, é preciso a instrução, é preciso esforço para que nós consigamos a realmente ter o desenvolvimento desse mindset em crescimento. Eu espero que essa reflexão de hoje, desse primeiro momento do livro, possa te despertar a você, inclusive, buscar mais o conhecimento sobre o assunto e também sobre começar a enxergar você com mais possibilidades de aprender. E até a próxima!